Olá, sétimo ano. Vamos então começar a nossa aula. Vamos aqui. Olha só. Deixa eu abrir aqui o arquivo, compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos aqui. Opa, abriu então. Olha, lembra? Bom dia, gente! Acorda, menino! Acorda, menina! Vamos aqui para a aula agora, começar nossa aula aí, ó, com muita alegria. Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade. Lembram que eu disse que capítulo 2, seres vivos na Terra, nós iríamos trabalhar a primeira parte, que foi a semana passada, trabalhamos até os ecossistemas aquático e terrestre. E essa semana a gente vai dar continuidade a esse capítulo, começando de onde paramos. Bom, aqueles ecossistemas, a gente tem alguns específicos aqui no Brasil, tá certo? Que é a Amazônia, o Pantanal, o Pampa, tá? A Mata Atlântica, a Caatinga e o Cerrado. Vocês veem muito isso em geografia, detalhadamente, tá certo? Cada ambiente desse, tá? Mas o que eu quero falar com relação às ciências e esses biomas é o seguinte: cada bioma desse, ele vai ter a sua fauna específica, ou seja, seu tipo de animal específico, e a sua flora específica, as plantas específicas daquele lugar, tá certo? Aqui, no nosso bioma de Mata Atlântica, a gente tem a Mata Atlântica ali no Parque das Dunas, tá certo? Então, são aquelas plantas típicas da Mata Atlântica, né? Que a gente conhece muito bem, tá? E é a questão, a gente vai estudar mais a ecologia e não detalhar esses biomas. Esses biomas a gente detalha um pouco depois, tá bom? Vamos então. Passou demais aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, peraí. É porque. Vamos lá. Esse slide, ele está um pouquinho pesado, então por isso que está com essa dificuldade para passar, tá certo? Mas vamos ter um pouquinho de calma que dará tudo certo. Olha, então a gente tem que entender o conceito de biota. Quando eu digo biota, são os seres vivos sem considerar a parte física. Ou seja, são plantas e animais, beleza? Isso é a biota de um determinado ecossistema. Tira a parte física, que é areia, luz, água, e a gente considera apenas a parte viva, ou seja, plantas e animais, tá bom? Ecótono, tá? Então, o que é um ecótono? A gente não viu que existem os biomas bem determinados, bem característicos, né, de cada região, por exemplo, Caatinga, Mata Atlântica. O espaço que fica da mudança da Caatinga para a Mata Atlântica, a gente chama de ecótono. Ou seja, é o pedacinho, a faixazinha que vai ter de transição de um bioma para outro bioma, de um ecossistema para outro ecossistema. Entenderam? Bom, e aí, se a gente pega um conjunto de ecossistema, ou melhor, se pegamos o conjunto de todos os ecossistemas existentes, nós iremos ter a biosfera. Biosfera, onde é possível a vida, tá bom? Ela vai daqui até terminar a primeira camada da atmosfera, que é a troposfera. Até terminar a troposfera, nós temos a biosfera, onde é possível vida. Bom, e aí, para um ecossistema funcionar, é preciso que a energia circule dentro desse ecossistema. E como é que essa energia irá circular, professora? Através da cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? Desde que vocês estudam ali, Fundamental 1, vocês já começam a ver a questão de cadeia alimentar.
mas vamos aqui explicar mais uma vez. Cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos onde um irá se alimentar do outro, transferindo essa energia, certo? Nessa cadeia alimentar, a gente vai ter animais que vão apresentar determinado papel. Por exemplo, vai ter animais não, ser vivo, que apresenta determinado papel. Vamos ter o ser vivo que é produtor. Nesse caso, são as plantas no ambiente terrestre. E as algas unicelulares e pluricelulares no ambiente aquático. Lembrem-se, precisa ser verde. Por que ele é produtor? Porque produz o próprio alimento. Sintetiza, transforma a matéria inorgânica em matéria orgânica. Por isso é chamado produtor. Agora, o segundo papel aí é a questão dos consumidores, que nem está aí na transparência, estou vendo agora, nos slides. Os consumidores, o nome já está dizendo, vai consumir. Ele não produz o próprio alimento. Ele vai consumir, ele já vai pegar e comer o alimento que já está pronto, tá bom? São, no caso, os animais. Tem o produtor, que é a planta, a lagartinha vai lá, vai comer. A lagartinha, ela é uma consumidora, beleza? Nesse caso, ele está chamando de herbívoro, tá, gente? Eu estou vendo agora, ele ali no slide tem herbívoro, corresponde aos consumidores, tá? Vai ter os decompositores, é o que decompõe, tá, a matéria orgânica lá no final. O animal, quando morre, quando fica lá abandonado, vem os decompositores, que são bactérias e fungos, e vai decompor aquele animal. Bom, a cadeia alimentar, também conhecida por cadeia trófica, tá? Poderá apresentar dois tipos de produtores. O fotossintetizante, que é aquele primeiro que eu falei, né? Plantas e algas, e os produtores quimiosintetizantes, que no caso são algumas cianobactérias, elas são quimiosintetizantes, tá bom? Quimiosintetizante é porque não usa a luz do sol para poder fazer uma reação química de transformar matéria inorgânica em matéria orgânica. E aqui a gente tem a explicação bem rapidinha aqui da questão da fotossíntese, tá? Então, assim, ó, a gente pega o oxigênio mais o gás carbônico, que é CO2, vai ocorrer uma reação química, nada mais do que isso, tá, gente? Fotossíntese não é mágica. Fotossíntese é uma reação química. E essa reação química vai formar, então, uma molécula de glicose, essa aqui, ó, que é açúcar, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio. Como acontece isso? Na presença da luz, com a clorofila que está presente na folha, ocorre essa reação química, tá bom? Isso aqui é substância inorgânica que se transformou em substâncias orgânicas, tá bom? O açúcar, a água e o oxigênio, beleza? Bom, aqui nós temos a representação dos seres produtores. Olha que lindo, ó. A planta, como eu havia dito para vocês, as águas unicelulares e as algas multicelulares, tá bom? E aqui eu tenho os produtores quimiosintetizantes, ó, as cianobactérias, tá bom? Que ela vai pegar, ó, substância inorgânica, tá vendo? Que são essas, e vai transformar em orgânica. Hidrogênio, água e nitrogênio, tá bom? Entenderam, beleza? Bom, e aí, consumidores, é o que eu já tinha falado para vocês anteriormente, serão todos aqueles que não produzem o próprio alimento, ou seja, praticamente todos que vêm depois da planta. E aí ele vai receber o nome de acordo com o número que ele é consumidor. Por exemplo, a lagartinha, que é a primeira que come a
a planta, tá certo? A gente chama de consumidor primário. Vem o sapo e vai comer a lagartinha, então ele é consumidor secundário. Uma cobra vem e come o sapo, ela é consumidor terciário, e assim vai, tá bom? Recebe o nome de acordo com a posição. E aqui nós temos alguns consumidores secundários, olha aí, ó. Olha aí o gatinho, a cobra, a aranha, o sapo, a ave, o lobo, tudo isso são secundários. E aqui eu tenho alguns terciários, né? Cobra, a águia, a ave, né? Beleza? Bom, e os decompositores, professora, quem são eles? Como eu já tinha também falado um pouco ali atrás, vão ser os fungos, olha que lindo esses dois fungos, e as bactérias, tá bom? E o que faz esse decompositor? Olha, importante papel esse decompositor tem. Ele vai quebrar a substância orgânica e fazer com que ela circule de novo, tá certo? No ambiente, no ecossistema, tá certo? Quebra em substância a matéria orgânica, fazendo com que ela circule de novo, ou seja, ele faz uma reciclagem da matéria orgânica. Ele vai reciclando e vai repondo essa matéria orgânica de volta lá no ciclo, tá bom? Bom, a cadeia alimentar em nível trófico, tá certo? A gente pode chamar também de nível trófico, por exemplo, ó, o primeiro nível trófico são as plantas, porque são produtoras. O segundo nível trófico seriam os herbívoros, né? No caso, a lagarta. E o terceiro nível trófico vem os carnívoros, o que se alimentam de carne, tá bom? Bom, e aqui eu tenho um esqueminha, tá? Para vocês verem de forma geral tudo isso que a gente estudou. Dê uma olhadinha bem bacana nessa cadeia. Tem aqui o produtor, que é o capim, não é uma árvore, é o capim, não é uma planta, mas de pequeno porte, né? Aí o grilo, a seta fica sempre virada para o lado do ser vivo que vai comer. Então, o grilo vai comer a planta, tá bom? Aí, nesse aqui, ó, a seta não está virada para o sapo, então o sapo vai comer o grilo, tá? E aí, a gente vai ter as classificações aqui de acordo com a posição, tá bom? Bom, aqui já tem dizendo o que eu disse, né? Que a seta sempre fica no trajeto de quem come, né? Aqui eu tenho uma cadeia meio misturada, né? Ó, aquática, mas a maior parte dela aqui é aquática, tá? Podemos dizer que é uma cadeia aquática, praticamente. E aqui eu tenho uma cadeia terrestre. Por quê? Porque todos os animais, eles têm o seu habitat, né? Agora vocês já sabem essa palavra chique, que é o habitat. O habitat deles é um habitat terrestre, por isso que é chamada de cadeia alimentar terrestre, tá bom? Aqui, ó, mais uma cadeia alimentar terrestre, tá? Todos são da terra, não são da água, não é? A ave, ela é da terra, apesar de ela se sair muito bem na questão do ambiente aéreo, né? E aqui eu tenho uma cadeia totalmente aquática, tá vendo? Como a gente tinha explicado, né? Tem aqui, ó, o zooplâncton, esses peixes se alimentam deles, aí uns maiores se alimentam desses menores, aí vem o atum e come esse médio, e vem o tubarão e come esse grandinho aqui, ó. Isso é uma cadeia alimentar aquática. Outra cadeia alimentar aquática aqui, ó, tá? Beleza? Então, a gente já viu a cadeia alimentar, vamos ver então o que é teia alimentar. Gente, teia alimentar, eu costumo dizer que é um conjunto de cadeias. Quando eu tenho até uns 4 ou 5 animais, eu posso chamar de cadeia, tá? Essa sequência.
Quando essa sequência fica muito grande, com muitos animais fazendo um entrelaçamento, eu vou chamar de teia, tá certo? E aí é o mesmo esquema. Eles vão, olha, tá aqui uma teia, tá vendo? Ó, tem um entrelaçamento maior, tá? É um conjunto de cadeias alimentares, a teia. Beleza? E tem aquelas mesmas posições. Vai ter o produtor, vai ter o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário, assim por diante. E aqui eu tenho uma teia já envolvendo aqui, ó, aquática com terrestre. Ó que linda, né? Essa teia maravilhosa, bem grande. Outra teia aqui, ó, só que essa total terrestre, né? Legal, né? Essa teia, olha, muito legal, muito bacana. E aqui eu tenho uma já totalmente aquática, né? Misturando aqui só um pouquinho, né? Com a terrestre, mas a grande parte aqui, ó, aquática, né? Uma teia maravilhosa. Bom, e aqui são as referências, né? Não, desculpa. Então, aqui, não é? Eu vou ter um fluxo de energia. Vamos ver aqui esse fluxo de energia, que é importante, né? É o fluxo de energia nas cadeias alimentares. Olha, esse fluxo, ele pode ser apresentado por esse gráfico aqui, ó, tá certo? Onde a base é maior, tá certo? Porque eu vou ter uma maior quantidade de energia aqui nessa planta, e essa energia, perceba, ela vai diminuindo ao longo da cadeia. Então, quem chega aqui tem uma menor quantidade de energia, tá certo? A apresentação da quantidade de energia aqui nas cadeiras. É isso que está mostrando o esqueminha aqui, beleza? E aqui também, né, é outra forma também de você mostrar como é que vai indo, vai passando essa energia aí na cadeia, tá certo? Isso aqui a gente não vai precisar ver. Aí vamos para cá, ó. Essa produtividade aqui, ó, tá? A noção que vocês precisam ter é que a energia maior está na base, que são as plantas, e ela vai diminuindo até chegar aqui o último produtor, tá? Essa questão da produção PBL, PBP, isso não é para vocês agora, tá? E aí, isso aqui é interessante, é que ela pode ser mostrada também em uma pirâmide ecológica, tá? Onde eu boto os produtores aqui na base, eu venho com consumidores primários, secundários e terciários. É só para vocês terem ideia da representação, tá? Isso aqui. E aqui, ó, tá outra forma de representação. Além de você botar a quantidade, porque isso aqui, ó, representa a quantidade de cada... Aqui tem 5.000, aqui já vão ter, ó, vai ter uma quantidade menor e aqui a quantidade menor. Você pode botar o desenhozinho, pode botar uma imagem do animal que você está representando, tá? Aqui só são formas de representar essa cadeia alimentar, tá? E a gente chama de pirâmide de massa também. E olha só que interessante essa representação da pirâmide de energia, né? Foi representada aqui, ó, a quantidade. Claro que a energia maior está aqui nas plantas, olha aí bota o desenhozinho aqui, uma imagenzinha dos seres vivos que você quer, tá bom? Então, é isso, gente, a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e aí eu quero combinar aqui com vocês como será. Olha, vocês precisam assistir a aula. Essa aula dessa semana vai ser de slides, eu explicando como foi na semana passada, tá? E aí, o que é que acontece? Vocês irão assistir a aula, tirar dúvidas logo em seguida aqui no grupo, e nós vamos fazer um teste com uma plataforma chamada Hangout, tá? Eu vou enviar o link para vocês e a gente vai testar para ver se dá certo nossas aulas acontecer por lá.
Vamos fazer um teste, a gente vai fazendo as aulas, ora faz aula de slide, ora vai ser no Hangout, e aí a gente vai vendo o que é que fica melhor. Uma mistura das duas, um dia, tá bom? Mas é preciso que você assista a aula, tire a dúvida, vamos fazer o teste do Hangout, depois vocês irão fazer a atividade desse capítulo que tem logo depois, tá? Quando agora passou a cadeia alimentar, depois da cadeia alimentar, vocês vão ver lá um exercício. Eu não posso dizer número de página, porque o meu módulo, ele é completo, assim, ó, ele é completo o ano todo. Então, a minha página aqui não vai bater com a página de vocês, tá? Com o material de vocês. Por isso que eu não posso dizer número de página, mas não tem erro. Vocês vão dar uma lida também lá no material na FTD, em cadeias e teias, e quando termina a cadeia e teias, você faz a atividade. Combinado, então? Tchau, tchau, beijos e até a próxima aula.